Gente, eu sou a Jasmin, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o futebol feminino, que a Copa do Mundo está rolando agora. Eu decidi fazer esse vídeo porque é algo polêmico e é algo que estamos vivendo esse momento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu joinha para eu trazer mais deles para você. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Então, vamos pro vídeo! A história do futebol feminino ela é repleta de conquistas. E cada jogadora passou por inúmeras dificuldades. Em 1908 e 1909 teve os primeiros registros de mulheres jogando junto com os homens. Em 1913 aconteceu um evento beneficente que foi considerado por muito tempo o primeiro jogo oficial das mulheres. Entretanto, era só homens do Esporte Clube Americano vestidos de mulheres. Enfim, em 1921 teve o primeiro jogo feminino realmente com mulheres. O jogo foi entre os times Tremembé e Cantareira, em São Paulo. Esse jogo ele teve uma grande repercussão, e inclusive o jornal Gazeta descreveu ele como curioso e engraçado. Nessa época, as mulheres tinham pouca participação nesse esporte. Essa participação basicamente limitava-se à torcida ou a madrinhas dos clubes como uma forma de ostentação. Em 1930 foi anunciado pelo Correio da Manhã a atração do Circus Irmão Queiroz, futebol feminino. As mulheres simulavam um jogo entre Brasil e Uruguai com o uniforme dos times. Esse tipo de apresentação era um sucesso, pois trazia uma forte representação com o público de torcedores, além de sexualizar o corpo da mulher. Essa sexualização fazia com que o corpo de uma jogadora de futebol não fosse o corpo realmente de uma jogadora de futebol, e sim um corpo padronizado da época. Isso fazia com que os jogos femininos virassem um show e não como uma partida, o que realmente era. As dificuldades estavam apenas começando. Nos anos 40, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, jogadoras foram excomungadas, não sei falar essa palavra, da Igreja Católica por causa de todo esse preconceito. O futebol feminino não agradava as famílias conservadoras, então isso fez que fosse criada uma lei que proibia a prática de esportes não compatíveis com a natureza feminina. E o futebol era visto como um esporte bruto. Essa lei ficou em vigor até o ano de 1979. Assim que essa lei foi revogada, foram surgindo vários clubes, e os principais da época eram o Radar do Rio, que conquistou vários títulos nacionais e internacionais, e o SAAD de São Paulo. A CBF, em 1988, convocou o time do Radar para usar a camisa da seleção na Copa Women's Cup of Spain e saíram vitoriosos, levando o primeiro título da casa. Isso fez com que a modalidade feminina do futebol crescesse muito, e a FIFA começou a organizar eventos para as mulheres, e a primeira Copa do Mundo feminina foi em 1991, que foi sediada no Japão. Em 1996, virou uma modalidade nas Olimpíadas, e sua estreia foi nas Olimpíadas de Atlanta, no mesmo ano. A lista das dificuldades do futebol feminino é imensa, mas tudo começa com a falta de incentivo. Os meninos são incentivados a serem jogadores desde a infância, as meninas são incentivadas a ser donas de casa, brincar de boneca, esse tipo de coisa. Esse tipo de preconceito machista faz com que muitas meninas não tenham interesse ou acabam desistindo do sonho de ser jogadora de futebol. E as que conseguem acabam sofrendo muito preconceito até se provarem boas o suficiente. Mas quando elas conseguem jogar bola, tanto num clubinho, tanto na escola, surge uma outra dificuldade. Conseguir ir para um time maior, conseguir ir para um time grande, de participar das peneiras. Mas quando elas conseguem, aparece outra dificuldade, como sobreviver. Muitos clubes não pagam salário para elas, e os que pagam é um salário muito baixo. E essas atletas muitas vezes não têm dinheiro para conseguir ir para os treinos ou para ter uma alimentação adequada de atleta. E a solução que elas encontram é arranjar outro emprego, e isso pode desgastar muito o desempenho delas nos jogos.
Não ter investimento é algo que atrapalha muito essa modalidade. Os clubes não colocam dinheiro para investir porque pensam que o público não se interessa. As empresas não patrocinam jogadores porque não veem visibilidade. E as pessoas não assistem o jogo porque a mídia não viabiliza isso. Um exemplo da falta de investimento no futebol feminino é que em 2015 o time da Ferroviária teve 10% do total de investimento do time masculino. E nesse mesmo ano elas conquistaram a Taça Libertadores e o prêmio delas foi de 1% da modalidade masculina, enquanto eles receberam 5,3 milhões de dólares, elas receberam apenas 20 mil dólares. Isso acarreta vários problemas, como a falta de estrutura, a má alimentação das atletas, que pode gerar um mau desempenho. A CBF está fazendo com que a seleção tenha mais visibilidade, mantendo os jogadores que não têm clube em treinamento dentro da própria CBF, com a Emily Lima, e fazendo algumas transmissões ao vivo para o público ver isso. As emissoras elas transmitem os jogos femininos. Uma nova exigência para um time masculino participar do time da Libertadores é eles ter um clube feminino. Essa nova exigência tem vários pontos positivos, como fazer com que tenha mais times femininos. Mas, por outro lado, pode ser que só tenha os times femininos, sejam times fantasmas, ou, se não forem fantasma, tenham pouca visibilidade. Vou deixar aqui uns vídeos de jogadores profissionais incentivando as meninas a participarem do futebol. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um joinha e falam o que vocês acham a maior dificuldade de uma jogadora virar uma jogadora profissional. A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.